Vamos então para um sola, não é, que eu tenho certeza que boa parte dos evangélicos não conhecem, mesmo aqueles que comemoram, não é, em outubro, não é, o dia da Reforma Protestante, não conhecem esse sola, porque o tempo todo que se eu falar são cinco solas, são cinco solas, são cinco solas, mas há um sola também da Reforma Protestante, uma máxima que não é citado hoje, e eu não sei por quê. Eu acho que existe uma má compreensão, não é? E um tipo de rejeição na cultura protestante com relação à importância da igreja, à centralidade e glória da igreja. E por conta disso não se fala desse sola, tá bom? Eu estou falando sobre o sola ecclesia, tá? Ou somente a igreja, entende? E para alguns isso soa como algo católico romano, digamos assim, não é? Isso é fruto de ignorância, irmãos. A fé reformada jamais desprezou a igreja. Nós não vemos a igreja, não é, a congregação dos santos como sendo algo secundário, entende? De pouca necessidade, não é? Algo que é bom se for conveniente. Não. A igreja reunida, a congregação, a estrutura da igreja, a organização da igreja é algo importantíssimo. Alguns querem fazer separação do organismo vivo ou da organização, não é? E embora possamos olhar nesses dois aspectos, né, porque a igreja de fato é um organismo vivo, mas também é organizada, isso não pode ser separado no geral, porque o organismo vivo se organiza, entende? Esse organismo vivo é organizado e Cristo nos deu ordem para isso, tá? E aí tem um sola que muitos não mencionam ou não conhecem, que é o sola ecclesia, certo? E não significa dizer com esse sola que nós somos salvos pela igreja, nesse sentido, tá? Nós já aprendemos sobre salvação, crendo em Jesus Cristo, a fé somente e recebemos isso pela graça, mas Deus opera isso em um povo. A salvação não é algo genérico. Deus está manifestando um povo que é salvo neste mundo, que é a sua igreja. Esse é o testemunho da salvação de Deus, a igreja. Entende? Então não se pode imaginar uma vida cristã fora da igreja. E isso é uma palavra, inclusive, para aqueles que são desigrejados e que são desigrejados e ainda ficam falando sobre a reforma protestante. Não entenderam absolutamente nada, são conspiracionistas e não compreendem aquilo que a Escritura nos ensina. Tá? Nós temos versículos e mais versículos bíblicos aos montes que nos falam sobre a igreja, e sempre quando se fala sobre a igreja, estamos aprendendo, não é, que havia grupos, não é, grupos de irmãos, havia liderança na igreja, entende? Havia uma estrutura na igreja, tá? Alguns acabam confundindo o fato da igreja no início, a igreja cristã, não ter templo com a questão de não ser organizada. E não é isso, certo? A igreja de Cristo sempre teve pastores, tá? Presbíteros, diáconos. Isso é desde o comecinho, entendeu? Questão de templo é uma outra questão, é uma questão secundária. Entendeu? Se é possível ter templo, por que não? Qual é o problema? Não templo, eu digo assim, um salão, um local para se reunir. Qual é o problema? Qual o sentido de isso ser uma coisa negativa? Nenhum. Ah, porque foi a partir do catolicismo romano que os templos começaram a ser construídos. Cara, não queira confundir as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Então, tipo assim, desculpa pela brincadeira, mas vê, você olha porque começaram a construir templos, olha, construir lugares, né, onde os cristãos pudessem se reunir, nunca foi uma má ideia. É uma boa ideia. Se fizeram um mau uso disso, problema de quem fez, tá bom? Mas nós cristãos não temos apego demais a um salão, por exemplo. Estamos além disso. Então, se derrubar o salão, vamos nos reunir do mesmo jeito. O importante é que venhamos nos reunir para então juntos proclamarmos o evangelho, glorificarmos a Deus com culto, né, solene, e assim por diante. Então, há textos e mais textos, a Escritura Sagrada, as cartas apostólicas são todas direcionadas a grupos, a comunidades cristãs, comunidades, igrejas, tá? Isso é um fato, beleza? E nunca o povo de Deus é visto fora disso que é a igreja. Nunca. Não existe esse negócio genérico que as pessoas tratam. Pessoas que são cristãs, que dizem que são salvas, fora da congregação cristã. Não existe isso. Né? Não existe. Então, mas eu creio em Jesus Cristo. Eu creio em Jesus Cristo, a salvação é pela fé somente. Mas a salvação
que vem pela fé, pela graça de Deus, não é uma salvação que tem uma fé inoperante. Se você é crente, quer dizer que você foi chamado por Deus. Chamado para quê? Para viver uma vida solo? É isso? Para viver sem organização? Não é? Sem congregar? Não. Cristo nos chama para a igreja, tá? Então, se uma pessoa diz, eu sou salvo em Jesus Cristo porque eu creio, mas eu não quero igreja, o que ela diz que crê cai por terra. Então, isso é já uma prova de que ela não crê coisa nenhuma, entende? E nenhum tipo de desculpa pode ser usado aqui. Ah, porque a igreja é falha e você não é? Entende? A igreja é governada por homens e os homens são falhos e você não é? Você é melhor do que quem está na comunidade? Você que se afasta da igreja? Isso é hipocrisia. Hipocrisia pura. Entende? Nós não podemos imaginar de forma alguma. Isso é uma coisa completamente fora da curva. É esquisito. É estranho a palavra de Deus. Um tipo de relacionamento com Deus que seja solo. Tá? Seja afastado do povo. Deus chama um povo. Entende? Um povo. E ele reúne esse povo. Tá? Como um povo da aliança para adorá-lo. Isso é igreja. Beleza? E a fé reformada jamais diminuiu a importância da igreja. Nós não temos aquele entendimento católico romano de que a instituição que se chama católica romana é a igreja e fora dela não há salvação. Quando nós pensamos em que fora da igreja não há salvação, e nós cremos nisso também, estamos pensando em que fora do corpo de Cristo não há salvação. Ora, se você não está em Cristo, há condenação. Se você está em Cristo, não há condenação. O que a igreja é? O corpo de Cristo. Não é? É o corpo de Cristo. Podemos observar isso, por exemplo, em Efésios 1, versos 22 e 23, e claro, não é? Nas demais cartas aprendemos sobre isso. Mas eu quero citar esse texto. Ele fala, e no finalzinho, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Certo? Simples assim. Essa igreja que é o corpo de Cristo é a santa congregação de Deus. Entende? Fora desta igreja, do corpo de Cristo, não há salvação. Não há. Não fora da instituição que se chama Igreja Católica Apostólica Romana, ou fora da Igreja Reformada, não é? Ou fora da Igreja Presbiteriana, ou sei lá, Batista. Não é fora disso, não é fora da instituição, não é? Da organização, mas fora desse organismo vivo, não é? Que é o corpo de Cristo. Aí alguém pode falar assim, tá vendo que é organismo vivo? Se é organismo vivo, eu posso ficar fora da instituição. Não, porque o organismo vivo se manifesta de maneira organizada na congregação, não é? Ou seja, os membros reais do corpo de Cristo se reúnem e se organizam, tá? Por isso não podemos jamais compreender que a fé nos afasta ou nos dá liberdade para não vivermos em congregação, em comunidade, certo? E aqui eu concluo lendo o princípio do sola ecclesia em nossa confissão, a confissão belga, no artigo 28, que diz bem assim, o dever de juntar-se à igreja. Cremos que essa santa assembleia e congregação é a assembleia dos remidos e que fora dela não há salvação. Essa é a nossa confissão reformada, tá? Por isso, ninguém, seja qual for a sua posição ou reputação, deve se retirar dela e contentar-se com a sua própria pessoa. Todos, porém, são obrigados a juntar-se e unir-se a ela, conservando a unidade da igreja. Devem se submeter à sua instrução e disciplina, curvar sua cabeça sob o jugo de Jesus Cristo e servir à edificação dos irmãos e irmãs, de acordo com os talentos que Deus lhe concedeu como membros do mesmo corpo. Para que isso se cumpra eficazmente, é dever de todos os crentes, segundo a palavra de Deus, se separar dos que não pertencem à igreja e se juntar a essa assembleia em todo lugar onde Deus a tenha estabelecido. Devem fazer isso, mesmo que governos, leis e autoridades lhes sejam contrários, e mesmo que sejam punidos fisicamente ou com morte. Portanto, todo que se aparta da igreja ou não se junta a ela, contraria a ordenança de Deus. Sola ecclesia.